O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, já está no presídio de Bangu. Ele foi preso hoje pela manhã, num desdobramento da Operação Lava Jato. Onde aconteceu agora há pouco a prisão do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. O Superior Tribunal de Justiça afastou do cargo o governador do Rio, Wilson Witzel, do PSC. O Ministério Público Federal investiga o envolvimento dele no esquema de corrupção nas contratações da área da saúde. É uma história que já virou rotina no Rio de Janeiro. Políticos importantes do estado em destaque nas páginas policiais. Em 2018, o eleito foi Wilson Witzel, do PSC. Ele surfou na onda bolsonarista e apostou no discurso da nova política, prometendo, inclusive, enquadrar corruptos. E no meu governo, corrupto rapidamente é identificado. Pois bem, antes de completar o segundo ano de mandato, está afastado do cargo. Com isso, todos os governadores que já foram eleitos no Rio de Janeiro que estão vivos já foram implicados em algum escândalo. Eu estou extremamente preocupado com os caminhos pelos quais o nosso país está seguindo. Eu já falei várias vezes, como morrem as democracias. Morre assim, aniquilando os adversários com o uso da máquina pública e cooptando as instituições. No caso de Witzel, o Superior Tribunal de Justiça determinou o afastamento dele por suspeita de corrupção, especialmente em contratos públicos na área da saúde para ações de combate à Covid-19. Pelo mesmo motivo, o STJ também mandou prender o presidente nacional do PSC, Pastor Everaldo, ele que é influente no governo do Rio. O processo penal brasileiro está se transformando num circo. E essas delações mentirosas estão sendo produzidas e usadas politicamente. Eu sou o Márcio Miranda e nesse episódio do podcast 15 Minutos a gente fala sobre a ascensão e queda, meteóricas aliás, de Wilson Witzel, governador afastado do Rio de Janeiro. Minha convidada é a Kelly Cadanos, editora de República, da Gazeta do Povo. Quero avisar que durante a minha conversa com a Kelly, você vai ouvir vários trechos de um pronunciamento feito nesta sexta-feira pelo Wilson Witzel, se defendendo das acusações, acusando perseguição política da Procuradoria-Geral da República e também questões políticas ligadas ao afastamento dele do presidente Jair Bolsonaro. E você vai ouvir também trechos de reportagens veiculadas em telejornais da TV Globo, da TV Bandeirantes e também da TV Record. Vamos lá então? Agora, quanto tempo nós vamos esperar para o povo do estado do Rio de Janeiro saber que o governador que eles elegeram é um governador que veio para combater a corrupção? Pega o governo do Sérgio Cabral. Kelly, quem era o Wilson Witzel antes de se tornar político, hein, Kelly? Olá, Márcio. Olá para todo mundo que acompanha o podcast 15 Minutos. Pois é, antes de se tornar político, o Witzel era titular da 6ª Vara Federal Cível, lá no Rio de Janeiro, né? Ele deixou a magistratura em março de 2018, a mesma data em que ele se filiou ao PSC, né, o partido pelo qual ele disputou o governo do Rio de Janeiro. Ele atuou por 17 anos como juiz, julgou processos criminais nas varas do Rio de Janeiro e também do Espírito Santo, e ele também atuou em varas de execução fiscal. Além disso, ele também foi presidente de turmas recursais do Rio de Janeiro entre 2014 e 2016. Ele é formado em Direito, né, trabalhou também como topógrafo na construção de estradas em São Paulo, e ele se mudou aí para o Rio de Janeiro aos 19 anos, logo depois de concluir a formação de oficiais da Marinha do Brasil. Também foi servidor do município no Preve Rio e também defensor público do Rio de Janeiro. Em 2001, ele entrou para a magistratura e é isso, né? Basicamente foi o histórico aí do governador antes de entrar para a política em 2018. Nós vamos trazer de volta a credibilidade para o estado do Rio de Janeiro. A dona de casa e o trabalhador votam Wilson Witzel. Aí, 2018, a gente chega então numa eleição que foi bastante surpreendente dele no Rio de Janeiro, né, Kelly? Foi bem surpreendente, viu, Márcio? A gente lembra, né, em 2018, ele começou ali a disputa, né, pelo governo do estado
com somente 1% das intenções de voto, isso em agosto, né, quase em cima ali da eleição para governador, né. Ele era visto ali como um ex-juiz, linha dura, mas quase como que uma caricatura, né, não era levado muito a sério na disputa. 2 meses depois, né, ele terminou o primeiro turno com 41% dos votos, isolado em primeiro lugar, né? E no segundo turno ele venceu o Eduardo Paes, do DEM. Então ele passou figuras importantes políticas, né, do governo do estado na disputa para o governo do estado, para a disputa do governo. E isso também foi muito surpreendente, né? Até a véspera da eleição, no primeiro turno, todas as pesquisas mostravam que o segundo turno seria disputado entre Eduardo Paes e Romário, né, o ex-jogador de futebol. Mas o Witzel acabou passando os dois na reta final, né, e acabou em primeiro lugar. Então foi uma disputa bastante surpreendente nesse sentido. Não, o Rio tá pegando o Rio hoje, hein? Tá sabendo do Rio hoje? Carioca. Governador já. Quem é teu governador? Quem é teu governador? Meu governador? É, agora eu vi, não é? Agora tá acompanhando aí. Bolsonaro já declarou que quer o Rio de Janeiro. Já me acusou de perseguir a família dele. Mas, diferentemente do que ele imagina, aqui a Polícia Civil é independente, o Ministério Público é independente. E eu me preocupo muito com essa questão política que hoje nós estamos vivenciando. E ele surfou nessa onda bolsonarista, Kelly, mas também como as coisas aconteceram rápido, né, nessa ascensão meteórica do Witzel, também o rompimento com o Bolsonaro foi bem rápido, né? Como é que isso aconteceu? Foi bem rápido, mas antes de falar desse rompimento, acho que é importante a gente destacar também, né, Márcio, desse discurso dele de campanha, né, de enquadrar corruptos, e ele era um ex-juiz, né, então a gente teve esse apelo também durante as eleições, um ex-juiz prometendo enquadrar corruptos, ele que era de fora do sistema político, né, como você mencionou, todos os governadores e ex-governadores que passaram pelo Rio de Janeiro, que ainda estão vivos, estão envolvidos em escândalos de corrupção. Então, o fato do Witzel ser de fora da política também contribuiu para essa ascensão dele ao governo do estado em 2018. E também contribuiu para isso a aproximação dele justamente com o presidente Jair Bolsonaro, que até então era candidato à presidência da República, né? O filho de Bolsonaro, hoje senador Flávio Bolsonaro, chegou a fazer algumas aparições públicas com o Wilson Witzel durante a campanha, né? Então, isso ajudou, claro, ele a se eleger, né, no estado. Governador, todos nós vestimos a mesma camisa, que é a camisa do Brasil, da decência, da moralidade e do respeito com o dinheiro do contribuinte. Mas, assim, já eleitos, os dois acabaram rompendo essa parceria, né, o Bolsonaro e o Witzel. O Witzel, isso tudo começou, né, esse rompimento começou quando o Witzel anunciou que gostaria de ser candidato à presidência da República em 2022. Ele disse isso no ano passado, em uma entrevista em que ele falou que ele está governador, mas ele é um possível candidato à presidência, né. A partir de então, Bolsonaro passou a se contrapor a ele e a crise causada pela pandemia do novo coronavírus acelerou essa ruptura, né? Então, os dois começaram a trocar farpas publicamente. A gente lembra que o Witzel já tinha sido alvo de uma operação, né? Ele foi alvo de busca e apreensão de uma operação em maio, em que ele acusou o presidente Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal para persegui-lo, né, politicamente. Então, isso acaba, né, ao longo dos meses aí, ganhando um contorno cada vez mais dramático, né? Essa situação entre os dois. O senhor presidente da República, com todo respeito, fez acusações contra mim extremamente graves e levianas, porque acredita que eu vou ser candidato a presidente. O Brasil precisa de gente séria, o Brasil precisa de políticos comprometidos com um futuro melhor, como nós estamos fazendo no estado do Rio de Janeiro. Vamos lembrar que, em paralelo a esse afastamento, a operação da Polícia Federal, Kelly, tem ainda um outro, entre aspas, probleminha, né? Estou sendo irônico, claro, para falar desse problema para o governador afastado Wilson Witzel, que é um processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Em que pé que está esse processo? Pois é, esse processo também
está aí incomodando, né, sendo uma pedra no sapato do governador do Rio de Janeiro, foi aberto em junho pela Assembleia Legislativa do Rio, né, esse processo de impeachment contra o Wilson Witzel. O núcleo do pedido do afastamento do governador é justamente suspeitas de corrupção na área da saúde, né? O que impulsionou ainda mais esse pedido de impeachment foi a operação que eu mencionei agora há pouco, né? Aquela operação em maio, em que ele foi alvo de busca e apreensão. Essa decisão de abrir o processo de impeachment, inclusive, cabe ao presidente da Assembleia, mas o presidente da Assembleia submeteu essa decisão ao plenário, né, para evitar aí, um desgaste político. E, acredite se quiser, a decisão para abrir o pedido de impeachment foi unânime. Todos os deputados da Assembleia Legislativa aprovaram a abertura do processo de impeachment, né, inclusive aliados, né, ou ex-aliados, né, porque aliado não é exatamente o tipo de político que vota pelo seu impeachment, mas, claro. Enfim. E aí, então, esse processo começou em junho. Em julho, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, atendeu um pedido da defesa de Witzel e dissolveu a comissão especial da Assembleia Legislativa que conduzia esse processo. A defesa do Witzel tinha questionado o rito adotado pela Alerj para conduzir esse processo e também o descumprimento ali da legislação na criação da comissão especial. Então, o Toffoli determinou que uma outra comissão especial seja constituída. A Assembleia do Rio de Janeiro recorreu e agora o caso está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator e ainda não tomou uma decisão sobre esse caso. Mas é um processo que deve seguir aí, pode voltar, né, alguns passos, mas deve seguir no estado do Rio de Janeiro. A minha indignação é a indignação de um cidadão que está aqui com o compromisso de governar o Estado, reduzir os índices de criminalidade, enfrentando todas as dificuldades, porque o STF não tem a exata dimensão do problema do Estado, e foi só dar um pouquinho de espaço para o crime organizado que eles avançaram, criaram barricadas. Então querem me tirar do governo. Kelly, já que a gente está falando aqui nesse podcast sobre a trajetória do Wilson Witzel, eu acho que a gente pode citar e relembrar um caso do ano passado, né? Agosto do ano passado, 2019, e é um caso que foi bastante emblemático sobre a visão que o governador afastado tem sobre a política de segurança. Aquele episódio em que ele comemorou a morte do homem que havia sequestrado um ônibus na ponte Rio-Niterói. Como é que esse episódio, né, e toda a visão de política de segurança dele também é alvo de bastante questionamento, hein, Kelly? Pois é, Márcio, desde a campanha, né, ele vem dando tom aí dessa política de segurança pública que ele defende para o Rio de Janeiro, né? Esse caso em agosto do ano passado foi muito emblemático e também muito criticado por alguns especialistas em segurança, por alguns políticos, né, nesse momento em que ele desce ali do helicóptero, né, comemorando e tal, a morte do sequestrador desse ônibus, né. Ele parabenizou, inclusive, as forças de segurança. Isso foi bastante emblemático, né? É o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, descendo agora, neste momento, ao vivo, você vendo na ponte Rio-Niterói, comemorando, inclusive ali, ele já desce fazendo acenos, comemorando o fim desse sequestro, parabenizando os policiais. E recentemente, né, esse mês de agosto, o Supremo Tribunal Federal, ele acabou impondo limites a essa política de segurança pública do governador, né, isso de forma permanente, não só durante a pandemia do novo coronavírus. O relator do caso foi o Edson Fachin. Ele teve um voto extenso aí, em que ele votou para limitar, inclusive, o uso de helicópteros, né, nas ações policiais, para que esses equipamentos só sejam usados em casos de extrema necessidade, né, entre outras decisões, né, entre outras imposições ali do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão foi tomada em uma DPF que foi movida pelo PSB em 2019, logo após outro caso emblemático, que foi a morte da menina Agatha Félix, aquela menina que com 8 anos de idade foi atingida nas costas quando estava dentro de um veículo, né, indo para casa, por um disparo feito pela Polícia Militar em uma operação realizada numa favela do Rio de Janeiro. Então, o PSB argumentava nessa ação que o governador estimula o conflito armado e também expõe os moradores dessas áreas a profundas violações de direitos fundamentais, né?
A gente lembra também que ainda durante a campanha, né, em 2018, o governador já vinha falando que pretendia aí uma política de tolerância zero, né, na área da segurança pública. Ele disse que o correto é matar bandidos que estivessem armados, né? E aí ele falou, a polícia vai fazer o correto, vai mirar na cabecinha e fogo, né? Então essa frase também muito emblemática aí do governador do estado do Rio de Janeiro, né? E a gente tem visto a situação no Rio de Janeiro, muitas crianças, inclusive, sendo mortas em ações da polícia, principalmente nas favelas, nas comunidades, e isso foi questionado pelo Supremo, que resolveu tomar uma posição para limitar a política de segurança pública do estado. Só para, antes da gente falar da questão da operação de hoje aqui, até para fechar, nosso tempo tá acabando, Kelly, mas só relembrar também mais um episódio da trajetória do Wilson Witzel, ainda voltando lá para 2018, voltando pro candidato Wilson Witzel, o episódio da placa, né, da vereadora Marielle Franco. Ele não estava naquela foto lá, que inclusive tinha alguns candidatos quebrando a placa que foi feita em homenagem à vereadora assassinada no Rio de Janeiro? Exato, Márcio, ele estava assim, inclusive isso também acabou impulsionando, né, a campanha dele. Ele estava ali com alguns deputados bolsonaristas, né, a gente lembra a vereadora Marielle Franco, né, foi assassinada no Rio de Janeiro. E aí, claro que esse assassinato trouxe uma grande comoção em torno do nome dela, né, uma vereadora negra, defensora, né, dos direitos humanos, enfim, isso foi muito emblemático no Rio de Janeiro. Ela ganhou várias homenagens no país, também no exterior, né, após o seu assassinato, que inclusive ainda não foi solucionado, né, o caso ainda não foi solucionado pela polícia, inclusive uma placa, né, com o nome de Rua Marielle Franco, né, e aí esses deputados bolsonaristas, em companhia do então candidato a governador Wilson Witzel, quebraram essa placa em um ato político, né, durante a campanha. Ele estava, sim, presente nesse episódio. Bom, para a gente fechar, a operação de sexta-feira, né, quais são exatamente as acusações que pesam sobre o Witzel e como é que fica o Rio de Janeiro agora, o governo, né? E querem destruir o estado do Rio de Janeiro, atingindo a mim, o presidente da Assembleia Legislativa, o vice-governador, que vai ficar em exercício agora, com uma busca e apreensão que foi feita na casa dele. O vice-governador assume? Assume o vice-governador, mas o vice-governador também é investigado na operação, viu, Mário? Falando brevemente, né, sobre esse caso envolvendo o governador Wilson Witzel, na decisão que afastou o governador e determinou aí uma série de buscas e apreensões, uma série de prisões, o ministro do STJ, que relata esse caso, afirmou ali que o Ministério Público apontou a existência de uma organização criminosa no governo do estado, encabeçada pelo governador Wilson Witzel, e que a atuação dessa organização criminosa repete o mesmo esquema criminoso que foi praticado pelos últimos 2 governadores, o Sérgio Cabral, que inclusive está preso, e o Luiz Fernando Pezão. Então, nessa decisão, o ministro Benedito Gonçalves afirmou que as provas dos ilícitos, né, de todos esses crimes que teriam sido cometidos pelo governador, ultrapassam as ações de combate ao coronavírus e começam ainda na campanha eleitoral de 2018. Né? A gente tem a situação aí da construção dos hospitais de campanha, que já foi alvo da operação em maio desse ano, mas, segundo o ministro do STJ, os crimes eles vão ali desde pelo menos a campanha, né, de 2018 e se arrastam até agora, né? Quem assume agora esse cargo de governador por enquanto, durante o afastamento do Witzel, é o Cláudio Castro, né? Mas ele também é alvo da investigação, né? Ele foi alvo de buscas e apreensões, não foi alvo de prisão e também não foi alvo de mandado de afastamento, né? Então, ele estava inclusive em Brasília quando recebeu essa notícia, né? O Cláudio Castro, ele fez carreira, né, na canção gospel. E ele cumpria o 2º mandato dele como vereador quando ele foi indicado pelo pastor Everaldo, presidente do PSC, preso na operação de sexta-feira, para formar a chapa com Witzel e concorrer ao governo do estado. Então, o governo segue aí nas mãos de investigados em escândalos de corrupção. Pois é. Kelly Cadanos, obrigado por participar aqui desse episódio do 15 Minutos. Até a próxima. Até a próxima, Márcio.
Ponto final nesse episódio do podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção. A montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!